Tânia vai pra cima de Poliana de uma forma bem difícil agora, assim. Bem difícil. Sabe aquela coisa que falou, mas não falou nada? Que bem difícil. Aqui o negócio... Olá, meus amores! Sejam bem-vindos a mais um Policast. Eu sou a Ana Zimmermann, aqui do meu lado tenho o meu fiel companheiro de todos os momentos, Nicolas Torres. Há mais de 10 anos juntos, salve galera, salve Policasters! Hoje, gente, ó, eu juro que eu tô até emocionado com o programa de hoje, é um programa de responsa. Exato. É um programa que eu e a Aninha, a gente tá tremendo na base aqui, porque a pessoa que tá com a gente é especial, né, Aninha? Hoje é assim, ó, gente, aqui na retinha, porque hoje... Mas a gente tava conversando antes nos bastidores e parece que vai ter bastante spoiler, porque quem veio hoje tem propriedade pra falar, não é, Nick? Eu achei que ele ia puxar nossa orelha por estar arrancando os spoilers da galera, mas ele já falou que vai soltar vários, não é, senhor Rica Antonelli? E aí, tudo bem? Obrigado pelo convite. Tudo bem, galera? Obrigada a você por ter vindo. Gente, Rica é o diretor-geral da novela, então ele que tá ali, ó, fazendo tudo pra ficar exatamente maravilhoso, do jeito que vocês gostam, dessa galera aqui, ó, que vem e fala, ai, não posso dar spoiler. É o Rica que ele que puxa a orelha de todo mundo, ele entendeu? Fala disso, não fala disso. Aqui. Aí a gente trouxe ele, porque daí ele não pode escapar da gente, então. E a gente só fala de spoiler aqui, é isso? A gente gosta. Não, a gente gosta. Spoiler, sabe, os bastidores, tem alguma polêmica, a gente quer saber da sua visão também como diretor-geral, né? Tá bom, a gente vai lá, vamos falar, vamos ver até que ponto eu posso falar, mas vocês vão curtir, alguma coisa eu posso entregar. Pra começar, então, a gente tem que falar da grande diferença que é a Poliana Moça das Aventuras de Poliana, não é? Sendo só porque assim, você viu a galera crescer, temos agora adolescentes e tudo mais, qual é a maior diferença das duas pra você? Eu já assistia e contribuía em Aventuras de Poliana, então eu vi essa garotada desde pequena ali, o esforço, assim, acho que o que conta muito isso é a idade da protagonista, da Sofia e João, no caso, né, assim, você vê a amizade deles surgindo, assim, duas crianças, e em Poliana Moça a gente vê que é um pulo grande, porque a gente tem um adolescente e todos os conflitos inerentes à adolescência, né? Então é um desafio muito grande para a própria atriz, né, para a Sofia, também para Igor, a gente começa a falar de relacionamentos, e não só relacionamentos entre eles, né, como possíveis namorados, crushes, etc., mas relacionamentos com os pais, que ficam complicados também nessa época, né? A famosa aborrecência ali, né, vários probleminhas ali. Então tudo fica mais complexo, né, em torno disso. Quando a gente tá tratando com criança, a coisa é mais lúdica, e é mais direta, é mais inocente, né? Quando a gente tá falando com um adolescente, tem sempre uma dimensão maior, assim. Qual que você acha que é mais difícil lidar com as crianças? Porque você também dirigiu Carinha de Anjo, que era uma criançada bem menorzinha, e agora da Poliana, assim, qual que você acha mais complexo de se dizer assim? Eu acho que a adolescência é mais complexa. Jura? Eu fiquei sabendo que teve uma história que assim que você entrou no estúdio de Carinha de Anjo, você viu as crianças pulando na cama, não foi isso? Nossa, preciso contar essa. Vazou pra gente que você quase desistiu, largou, falou, na primeira direção geral de novela, era tudo que eu queria na minha vida e tal. Daí, no primeiro dia, tá lá o quarto, né? Onde todas as meninas dormiam, né? E aí eu chego, e era a primeira vez que elas iam ver o quarto, né? De cada uma, a caminha de cada uma, e a gente adereçou cada caminha com o seu criado mudo personalizado, com o seu bichinho de pelúcia e tal. Na hora que elas viram aquilo... virou uma guerra de travesseiro de grito e tal, não sei. E eu falei assim, mas que horas a gente vai começar a gravar, né? E eu falei assim, não acredito. E daí demorou uma meia hora pra elas se acalmarem, né? E pararem assim, nossa, agora a gente cansou, a gente precisa respirar um pouco. Daí eu falei assim, bom, vamos brincar de outra coisa? Vamos brincar de gravar agora? Vamos brincar de fazer a cena? Vamos! E daí a gente começou ali uma relação... E naquele dia, lógico, naquele primeiro momento eu falei assim, não vou conseguir, falei pra mim mesmo, mas não falei pro resto, né? Eu falei assim, vamos ver, entregou a paçoca ali, né? Vamos ver até onde vai. E aí demorou uma meia hora pra elas se acalmarem e tal, e daí elas começaram a entrar no jogo da gravação também, porque também era uma novidade ali, é tudo... E acho que a criança, ela se entrega muito mais, ela tem um foco quando tá ali, quando entende que aquela diversão... é gostosa, né? De gravar, de errar, de acertar, de ter todo aquele entorno. O adolescente, às vezes o problema do adolescente é que ele tá ali, mas ele tá ao mesmo tempo na festa, na escola, né? A cabeça também, ela vai mudando muito rápido. Então, assim, é mais difícil você manter o foco. Eu falo que você tem que mudar
o estímulo a cada 5 minutos, entendeu? O mindset é outro ali, né? A atenção de vocês, por exemplo. Agora aqui vocês estão focados em mim, mas a cabeça também já vai longe, né? Assim, já a gente tá aqui, ó. Você. E a festinha de hoje, tá? Aí começa aí, assim, ela dá umas de... o Enzo Krieger, né? Dá aquela... Não, porque assim, ó... Eu sou o Enzo. O Enzo vem aqui dá umas bugadinhas, sabe? Ele bugava e eu ia junto com ele. Tipo, ia eu e ele embora. Você imagina os dois aqui, viagem. Olhando pro além, eu falei, Deus Aliás, do céu. falando nisso, teve alguém, tipo, dos atores, principalmente adolescentes, assim, que você assistiu eles tudo ali, você viu que eles eram crianças, e daí chegou lá pra você, adolescentes, teve algum que te surpreendeu em alguma maneira, que você falou, caraca, não sabia que ele tinha esse potencial, ou evoluiu muito, que você falou, nossa, uau. Olha, eu acho que todos evoluíram de alguma forma. Você estava falando do Enzo, por exemplo. O Enzo, ele... Uma coisa que me surpreende muito, que eu gosto muito de ator criativo, que chega com proposta e tal. Daí eu lembro de uma vez, antes da gente começar a gravar, que eu falei assim, bom, agora você vai fazer filmes, né? Você vai ser um cara... Daí ele chegou com um projeto, assim, o que você acha do personagem fazer isso, de não sei o quê? Daí eu pensei nessa câmera aqui, ele chegou estudado, assim, pro personagem, sabe? Com proposta. Às vezes a proposta não cabe na trama, né? Assim, mas assim, só o fato de chegar com proposta já é muito bacana, né? Você como diretor é muito aberto a isso, né? Poxa, mas eu acho, e mesmo a autora te dá essa possibilidade, porque não adianta, vocês são atores, vocês sabem que numa hora, vocês vão conhecer mais do personagem do que a gente da direção, do que a própria autora. Então vocês trazem dimensão, trazem ideias e coisas que é só no dia a dia que a gente vai percebendo e podendo ver, né? E vai arriscando aqui, dá certo, tal, não sei o que, todo mundo gosta, né? O Jaime de Carrossel também tinha isso, né? Você vai testando e a sua primeira audiência, né? Ali, a galera que tá, né, da técnica ali, a produção, então assim, você vai vendo se assim... rola ali, né? você fala assim, pô, tá dando certo isso aqui que eu tô fazendo, ou não é, né? Com certeza. Daí a gente vê que a resposta do público também é muito rápida, né? E os fãs ficam de olho em tudo, né? Assim, até coisa que a gente não percebe, eles percebem. Já teve alguma coisa muito absurda que trouxeram em cena, assim, nessas propostas novas de alguém que você falou, meu Deus do céu, tipo, não tem nada a ver com... O rei das propostas absurdas é o Otávio, né? Ele veio aqui ele e todo muito, mundo falou... Quem falou também que ele dá umas improvisadas master? Foi o Giovanni? Acho que o Giovanni que falou, né? O Giovanni comentou isso também. Falou que ele sempre tem um improviso pra dar ali. Ele Giovanni ou ele Otávio? Ele Otávio. O Otávio sempre. Eu gosto... Eu acho que às vezes o Otávio... Eu gosto de trabalhar com esse tipo de ator criativo, né? Tem ator que gosta... Tem vários tipos de atores e acho que é importante o diretor saber entender como cada um funciona. Os atores que chegam com propostas, e às vezes mais de uma, e chegam até meio confusos para saber o que quer fazer. Eu prefiro falar assim... Ele fala assim, não, Rica, eu pensei nesse momento fazer isso, fazer aquilo. Eu falo assim, já me mostra, não precisa nem me falar o que você pensou. Aí eu compro ou não compro. Geralmente eu acabo comprando. E o Otávio chega com tanta proposta, porque ele também é diretor e tal, que às vezes passa um pouco do ponto, né? Então eu falo assim, pô, essa cena não é sua, não é do Roger. Essa cena é do Waldney, ou essa cena é da Violeta, ou essa cena é da Poliana. Mas ele chega com muita força sempre, né? Sim. E acho legal. Então, assim, eu prefiro sempre dosar, tirar um pouquinho, do que falar, né? Do que falar assim, colocar, não, vai mais, assim. Ele tem sempre essa energia, ele se transforma, né, em cena. Eu sou muito fã do Otávio, apesar dele dar um trabalhinho assim. Sou fã dele. Ficamos sabendo. Agora ele entrou num assunto legal Agora também. entramos, porque a gente quer saber quem ali é o mais bagunceiro. Que a gente ficou sabendo que existe uma cantoria nos bastidores absurda ali. Assim, o negócio é um falar do outro, né? Agora o diretor geral falando pra gente. E se existe no estúdio também ou são comportados? Olha, você sabe que o diretor-geral, assim, ele atua muito na novela no começo, nos primeiros capítulos. Ele grava eventos principais. Agora eu vou voltar a fazer os eventos finais da novela. Mas eu acompanho um pouco mais de longe, assim, fico muito na edição, né? Porque ali você vê como vai chegar pro público, né? Então, acho que o capítulo final é definido ali. Às vezes uma cena, ela não é... Você não fica com a percepção de que ela foi bem feita, que é uma boa cena no estúdio, ali na hora, mas depois ela faz todo sentido, depois com a trilha que você coloca. Sim. E às vezes é uma cena que você adorou, tal, daí chega no final, no capítulo, dentro do contexto, ela fala assim, eu achei que tinha ficado melhor. Então, assim, a verdade, ela é aquela que sai ali da edição. Ou sai na hora que você tá assistindo no ar, que daí você tem a temperatura mesmo do espectador, né? Sim. Mas é muito isso.
de você estar presente, você sente essa temperatura de o que é bagunça, o que não é tal. E geralmente as pessoas me blindam muito como diretor-geral, assim, né? Então só chega pra mim quando já tá num grau, assim, meio absurdo, assim, olha, Rica, acho que aqui você vai ter que interferir porque tá passando do ponto. Daí às vezes eu dou umas incertas, assim, eu dou uma descida no estúdio, dou umas olhadinhas, assim, eu não sou bravo, todo mundo sabe que eu sou mais um ali, não sou mais importante do que ninguém. Mas e todo mundo sabe porque esse é o meu discurso, mas eu sou assim na vida mesmo, não trato ninguém diferente um do outro. Mas eu dou umas olhadinhas aí, eu dou uma puxadinha de orelha de leve, assim, tá meio bagunça, tô sabendo que você tá chegando meio atrasado, é isso? Conta pra mim, tá com algum problema, tal? Daí eles ficam às vezes meio acanhados, daí eu vejo... Tremendo na base, você fala isso pra ele, já acabou ali. Isso aqui já é o... Não, tem essa coisa, né, do um peso, assim, do diretor-geral, e assim, e eu não vejo dessa forma, né, porque eu não me vejo assim, eu sou mais um dentro da equipe, assim como falo sempre, não existe protagonismo dentro da novela, todo mundo precisa do outro, né, é um território, vocês sabem muito bem, televisão se faz com todo mundo, né, todo mundo tem a sua função. Um trabalho muito coletivo. Aí a coisa do diretor-geral, assim, que tá a mão pesada, você tem que tomar cuidado, às vezes, com o que você vai falar. Você compra, às vezes, um barulho assim, olha, fulano tá passando do ponto, precisa dar uma bronca. Se você chega, fica muito pesado, a pessoa, às vezes, dá uma travada. E não é o que a gente tá buscando, a gente quer trabalhar com alegria, né, com emoção, com amor. Então, assim, tem que tomar cuidado, às vezes, com as broncas, com as colocações e tudo. Mas não que a gente deixe de fazer. Quando é necessário, a gente precisa... Sempre vou dar um puxãozinho de orelha, só pra manter na linha ali, manter o foco. É que também são muitos adolescentes juntos. Quando a gente, né, a gente era criança e a gente gravava, é muita criança juntos. No mesmo estúdio, muitas horas. Na novela em si era uma várzea. Vira uma coisa, assim, difícil. Eu imagino que também as cenas mais difíceis de gravação, que tem muita figuração, muita coisa, mas também eu acho que são as cenas mais bonitas de assistir. Porque a gente tem uma cena... que a gente acha muito legal, que a gente queria que você comentasse sobre. Essa aqui deve ter sido complexa de dirigir, Exato. Quero ver. Carnaval. Minha Sapucaí. Essa cena a gente mobilizou a cidade inteira de São Bento do Sapucaí. Nossa. Vocês não estão vendo aí, mas no entorno, né, aqui onde a gente tá, na boca de cena, deviam ter mais de 500 pessoas assistindo. Da cidade mesmo, tipo, pessoas que não... A cidade inteira ali parou pra assistir. E era um domingo à noite ainda, então... Nossa, a atração da cidade. Então... E pra segurar todo mundo assim, É difícil. Sabe quem ia amar conhecer São Bento do Sapucaí? Quem? O João. Aqui, sei lá, tem uma vibe meio quixadá. Eu posso pegar aqui, amor? Vibe? Desde quando você começou a falar desse jeito? Oxe, pai, eu não tenho mais 13 anos. Essa é a primeira associação com o Pinóquio, né? Pai, quem foi? Não, nada. Passou desapercebido por muita gente, né? Mas é uma referência que a gente fez, Já? assim. Uma Era pra ele levar, subliminar. ele vai levar lá no dia seguinte pra conhecer o boneco. Amanhã a gente Olha. vai madrugar, vai acordar bem cedinho. Claro. E vamos acordar bem animados. Tá. A gente conversa sobre isso no café da manhã, vai. Vamos. Não, mas a gente tem que acordar bem animado, igual essa festa, pai. Ó, Depois vamos a gente curtir. conversa. Vamos curtir. Vamos assim, curtir. E ele adora dançar, imagina, Dalton. Tudo que ele mais odeia na vida é isso. É muito difícil mobilizar todo mundo, porque existe esse carnaval que é típico lá em São Bento do Sapucaí, né? Que é um pouco do de Olinda, com esses bonecos As alegorias gigantes, todas, assim. Tem toda essa história que é muito bonita e a gente incorporou isso pra dentro de Poliana Moça, do primeiro capítulo. Mas é muito difícil mobilizar todo mundo de que não é uma gravação, vocês têm que curtir como se fosse o carnaval mesmo, né? E aí você tenta uma vez... Quando você vê que a coisa tá indo e as pessoas já estão interagindo entre si, já não estão mais ligando pras câmeras, é que nem reality show, né? Reality show não começa assim... Você acaba esquecendo, cadê a né? câmera? A câmera tá ali, né, tal. Depois, passou uma semana, ninguém nem lembra mais que tem câmera. Então, assim, ali foi mais fácil, assim. O povo já descontraiu meio rápido e já curtiu. E já tinham muita escuta. Isso é muito legal, quando o povo é receptivo, recebeu a gente muito bem. E tinham escuta à direção. Falou assim, vamos de novo dessa parte e tal. Daí todo mundo entendia. E
Entrou muito na onda. Mas essa foi uma das sequências mais complexas, acho, também. Porque acho que na semana que vocês foram gravar lá, tava tendo um monte de chuva também, né? Que tiveram que cancelar, adiar. Cancelar? Não, essa a gente adiou várias vezes a ida pra lá. Por mais de 3 meses a gente tentou, porque a gente precisava de 5 dias consecutivos de sol ou de bom tempo. Então a gente adiou durante 3 meses, porque toda vez mudava o clima, mudava. Daí começou a chover demais, daí teve um enchente, daí a gente teve que cancelar por um mês inteiro, porque o carro não passava em alguns lugares que a gente ia gravar. Caraca. Enfim, daí quando a gente conseguiu, deu certo, e daí no último dia tinha esse evento, e daí e choveu ainda um pouquinho nesse dia, mas deu tudo muito certo, assim, a gente terminou no horário e tal, e deu tudo muito certo. E você tava falando que tinha ali umas 500 pessoas por trás da gravação. Como é que as pessoas respeitam? Tipo, tava tudo ok? Ou foi bem difícil? Porque veio a Sofia, veio o Dal, A criançada vazando pra ir beijar a Sofia. Desesperado. Ali, né? Sim, é engraçado, né? Parece que a gente tá num evento, assim, num Rock in Rio, né? Porque tinha os camarotes, que eram as casas da base, assim. Que né? Daí, todo mundo na janelinha ali, as cabeças. A gente usava de maquiagem, daí a dona da casa daí ia lá e você, posso tirar uma foto? Esses daí tinham acesso, né? A tal, os atores e tal. Aí tinha o segundo escalão, que ficavam os amigos da técnica ali. Deixa eu chegar mais pertinho, deixa eu ver e tal. E daí o povo mesmo curioso, que ficava depois de uma linha que a gente fez, a gente contou com a ajuda, né, da Secretaria de Turismo, tudo local, todos foram muito atenciosos e muito bacanas com a gente, assim. Legal, mas todo evento grande, que envolve muita gente, é um pouco mais complexo de fazer, porque sempre acabam surgindo imprevistos de última hora, né? Você tinha comentado também de um pedaço da cena que aparece o Pinóquio ali, que tem essa mensagem subliminar pra algo futuro na novela. Esse processo de direção mesmo, né? Pra você compor a cena ali, trazer essas mensagens, já partem antes? Tipo, você já chega com essas ideias já meio pré-montadas? Sim. Ou às vezes na hora ali surge uma ideia, alguma sacada de putz, apareceu tal cenário, tal, dá pra usar Nada é por acaso na novela, assim. E se eu gosto de explicar sempre isso, é legal... acho que tem muita gente assistindo a gente agora que quer entrar nesse mercado, né, e no audiovisual e tal, mas as pessoas têm que entender, e às vezes não tem essa percepção, de que, por exemplo, a direção de arte e o figurino não são comentados em nada, mas a gente fala, nossa, eu gostei dessa série, eu gostei dessa novela, eu gostei desse filme. Quando você geralmente gosta e não sabe explicar o porquê, é porque é uma direção de arte bem feita, porque é um figurino bem feito, ou porque uma fotografia bem feita. Geralmente, as pessoas até às vezes falam isso. A fotografia é maravilhosa, né? Quando falam que a fotografia é maravilhosa, geralmente às vezes as coisas chamam atenção pela beleza da fotografia. A gente é muito sensível a isso, né? É muito visual. Mas é que, de repente, quando você fala isso, é que a história não tá tão boa assim. Porque quando você fala eu gostei, aquilo me impactou, é que existe uma harmonia entre todas as histórias que foram contadas pelo figurino, pela arte, pela fotografia, pelo som, pelo elenco. E essa harmonia é responsabilidade da direção, né? O diretor-geral é que tem que equilibrar, porque todo mundo vai entregar o que for de melhor dentro do seu ofício. Todo mundo vai contar a mesma história através da sua arte. Então, o figurino vai contar a história através das roupas, né? O diretor musical através da trilha, né? Todo mundo vai buscar o melhor, mas uma coisa não pode sobressair sobre a outra, senão a história fica num segundo plano. E a gente tem que sempre privilegiar a história, né? Com certeza. Porque é ela que tem que conquistar todo mundo. Eu falo que a história é imperativa, né? Tem que estar em primeiro lugar é o texto, né? Que história a gente vai contar. E aliás, falando em história, a novela tem... Agora, principalmente, a gente tá vendo muitas das reviravoltas, na verdade, né, da história. Tipo, a gente passou pela pandemia ali, a morte do Marcelo, que era uma coisa que ninguém esperava também. Pareceu uma choradeira danada no podcast. Foi Meu Deus. Que foi aquilo? Quebrou nosso coração. Me acabei. Quebrou nosso coração. Foi uma das cenas mais difíceis que eu gravei, assim, Sério? na minha vida. É aquela cena. Você pode comentar um pouco do processo? Que a gente tava até conversando antes de começar a gravar, né? Como é que foi gravar, né? Porque era uma cena muito difícil, muito desafiadora pros atores, né? Pra Thaís e pro Murilo. Eles devem ter comentado no podcast deles, assim. A gente passou um período de 4 dias na praia. E eu tava numa dúvida se eu começava a primeira diária pela morte e depois eu gravava a primeira ida deles ao local, que era um clima mais de lua de mel, ou se eu fazia o inverso.
Porque se eu fizesse a morte primeiro, assim, putz, já me livrei, pro ator às vezes é bom, porque assim, já me livrei da parte mais difícil, agora eu tô livre e vou curtir. Mas acho que eu tomei a decisão certa no final de fazer a lua de mel primeiro, porque precisava de um preparo maior para essa cena específica da morte, né? E acho que foi legal, assim, a gente conviveu durante esses dias, foi conversando, assim. Eu não sou um diretor que fico falando muito e tal, eu acho que eu tenho mais que atender quando eu sinto que há alguma insegurança por parte do ator, assim. E eu vejo muito pelo resultado. Tá me contando a história, me olha muito como espectador, assim. Tá passando a mensagem? Tá. Não, senão vamos ajustar isso, assim, sabe? E ajuste pequeno. E eu senti os dois muito entregues desde o começo no processo. Só que a gente teve um desafio técnico muito grande, que era gravar essa cena que ele tá com a voz embargada, tá frágil, tá doente, na frente do mar, na praia, e as ondas quebram, vocês sabem ali, o barulho é muito alto, é muito presente, então assim, a gente quase não consegue conversar na frente da praia, a captação fica muito difícil do boom, né? Então a gente teve que fazer ali na hora uma cabana em torno deles, com cobertor, tudo pra abafar, pra blindar, assim. Então se tivesse uma foto, não sei se a gente tem essa foto de bastidores, se a gente tiver, ou quem tiver, pode mostrar aqui. Você nem imagina, né? Vendo a cena, imagina aquilo. Não, é curioso, assim, linda, porque é uma cena bonita, assim, de muita emoção, que eu não queria cortar de jeito nenhum, né? Mas tecnicamente o microfone grudado, assim, tem que falar muito perto, assim, pra gente conseguir uma boa captação. Fala baixinho, né? E falando muito E sem vazar assim, o microfone ali, né? E torcendo pra onda também não quebrar forte naquele momento e tal, né? Mas Deus, ajuda aí, pai. Por favor, segura duas ondinhas só pra eu gravar aqui rapidinho. E daí deu muito certo na hora que assim, que é o momento final, que eles se desliga, mas se desconecta também a passagem de foco pra onda, assim, e tal. Nossa, assim, não, se aquele zoom, desligando. Foi então eu achei que ficou... Tem momentos que são mágicos, né? E daí dá tudo muito certo, assim. Esse foi um dos momentos que deu muito certo. Apesar do desafio técnico, assim, foi muito legal. Essa sequência ficou impecável, cara. A gente viu aqui no programa o que foi aquilo. É verdade. E o que mais de spoilers você pode dar pra gente que vai acontecer? Você vê que não sou só eu que a Aninha já gosta de um... Então, eu gosto também das coisas. De um negócio. Ó, o que acontece agora, nesse momento, é que a gente tá... Acabamos de ver a revelação de Cobra, então... Não, que isso aí é tipo uma reviravolta surreal. Só que a novela acabou e começou outra agora, né? Porque já... É um divisor de águas a novela. Agora a novela vai ganhar um outro impulso, porque agora ela vem com raiva. Agora o negócio descobriram vai... agora o negócio... Agora vem... Alguma coisa que você possa comentar desses próximos passos dela, da Tânia? Eu acho que, bom, tem uma coisa que muito mal resolvida, né? Que a gente percebe, e a gente tem uma pista disso, voltando naquele assunto desde o primeiro episódio, né? Eu vi até alguns comentários, nossa, mas como a Poliana tá chata, ela nem agradeceu direito o presente que ela ganhou da Tânia no primeiro episódio. Tem algumas pessoas que têm uma intuição, né? Totalmente. Com relação ao olhar mais Poliana é o coração da novela, não é à toa que tem aquele coração gigante lá no quarto dela. Então aquilo foi pensado, ela é o coração da novela. Então ela tem uma intuição. Luísa também tem uma intuição com relação à Tânia, que é falada assim, em subtexto, né? Mas aí tem essa relação é muito mal resolvida entre Tânia e Poliana. E Tânia vai pra cima de Poliana de uma forma bem difícil agora, assim. Bem difícil. Sabe aquela coisa que falou, mas não falou nada? Que bem difícil. Que o negócio, olha... Ela vai realmente atrás da Poliana, meu Deus do céu. Ela vai morar com a Poliana, mas a Poliana não vai querer morar com a Tânia. O que será que vai acontecer? Meu Deus do céu. Não, já tem umas implicâncias até da Sarah com a Tânia, né? Porque a Sarah Sarah odeia a Tânia com todas as forças. Ali, né, não, mas a Sarah é ciumenta com qualquer pessoa. Já era com a Nancy, né? A Sarah, ela tem um negócio... Eu amava a relação da Sarah e a Nancy. Essas duas... É muito bom, é muito bom. Ai, meu Deus, tô imaginando agora que momento difícil que a Poliana vai passar aqui, Aninha. Coitadinha, né? Ela coitadinha. Ela passou tanta coisa boa, mas tanta coisa ruim. Ela vai passar muitos apuros. E as aventuras, agora as aventuras de Poliana Moça vão começar agora, quando surgir
antagonismo aí da Tânia com relação a Poliana e família, assim, e que ela vai passar por maus bocados. Porque ela também Que tava medo, passando... cara. Ela já passou, tadinha, muita coisa na novela, mas Toda. ela também tava ali também passando vários problemas entre Eric, João, vem Helena... Além dos vem problemas amorosos, coitado. problemas amorosos. Esses vão continuar. Esses aí vão continuar. Aliás, vai ficar você- sempre nessa balança. Esse assim. mais ou Nesse menos, triângulo. nada pra cá, volta pra lá. Você como diretor, assim, mas assistindo, porque você assiste as cenas e querendo ou não, a gente pega um carinho pela história. Sim. A gente fez até uma tabela aqui uma vez sobre quem era mais fã de qual casal. Nossa produção já selecionou os votos de cada um. Tem um casal que você gosta mais, você apoia mais Juliana, Poli Eric, Jolena. Ou você é neutro? Trequel, tem tanto casal na novela. É, tem muito casal. Na época do Carrossel ninguém beijava na boca, né? Napoleana tem 412 Mas a casais. gente era criança. Não, sim, lógico. Não sei se tem esse, não sei se tem Pirena. Pirena? É só pra deixar vocês intrigados. Aí. Pirena? Ah, o Pitel. Alô, Pitel! não é o Telzinho com a... Marena? Com a Pietra? Pirena? Pi, Pirena? quem é o Pi? Pi? Pietra? Nó? O Pinóquio! Ah, é sério mesmo? Não é? É sério, Rica? Não pode ser? O Pinóquio com a Não sei, é Lorena? possível, não é? Porque ele tem sentimentos humanos, então Não faz é? sentido. Olha só. Agora você fritou a nossa cabeça de todo Não mundo lá de sei, casa. Vamos Rica, ver, né? vamos torcer. Quem sabe pode ser. Isso aí é um... Agora tem uma Imagina. coisa muito legal que começa a aflorar agora, é a relação do Pinóquio com Poliana também, né? Que eles De estão alguma mais... forma. É... Então, assim, são os protagonistas ali né? Se entrelaçando nas se histórias. entrelaçando nas histórias ali. Como Aí, cara. irmãos, né? Não são irmãos? De fato, são criados. São são criados filhos do pelo... Otto. É verdade, pelo É. Otto. Não é? Ai, que lindo. Meu Deus, Bonito essa isso. novela tá bonita, hein, cara? Você Tá- vê- Nossa, ele já deu mais um casal, agora vai ser... Porque eu sou Juliana, tipo assim... Ela é descarada Juliana. É, ele ali é Eu também Poliéric. gosto. Eu gosto dos dois. É que Juliana, os dois são bonitos, assim. Os dois têm suas peculiaridades ali, né? Entre os tem. dois, você vai mais pro clichêzinho ali ou vilão e mocinha tem um futuro, talvez? Eu gosto sempre da confusão, né? Eu não gosto do Rica dos casal. meus, rica do Poliéric. Não, vocês têm que entender, e todo mundo entende isso um pouco. A novela, ela é movida por conflito. Você não pode Sim. o casal não pode estar junto. Senão não tem conflito. Se sem conflito, a novela não anda. Não teria graça, né? E a gente deixa a Juliana, quem sabe, pro final. Será que o final vai ser feliz? Não sei, hein? Tem a chance de não ser feliz. A gente torce pra que sim, né? Pô, Tomara, pra- vamos lá, vamos torcer. Ai, meu Deus. Logo mais tem pergunta dos fãs sobre isso também, né, Aninha? Mas É já antes... agora, não é? É agora? Já é pergunta dos fãs? É agora a pergunta Agora dos os fãs. fãs? já. Achei que a gente ia mostrar mais uma cena ainda. Não, é Não? pergunta dos fãs. Ah, que coisa. Então, vai pergunta dos fãs. É. Assim, tudo bem que o Rica não tá fugindo das nossas perguntas, Não mas tá. da galera de casa realmente não tem como fugir, viu, Rica? É? Desculpa te avisar, mas... A deles é obrigatório responder. E a galera pergunta umas coisas criativas aqui, quer ver? Ó? Quero ver, vamos ver. Essa primeira é da Stephanie PB03. Você tem algum carinho especial por alguma cena? Um carinho especial por alguma cena, deixa eu ver. É, uma que foi assim, uau, essa... Ou dirigindo na edição depois. É. Ou às vezes uma história de bastidor que aconteceu em alguma. Nossa, tem tanta coisa, né? Eu não tô pensando agora numa cena específica. Eu acho que sempre a melhor cena está por vir, né? Eu sou um cara muito difícil de achar que a gente tá sempre em busca da perfeição. Então eu sempre acho no final do dia que a cena poderia ter ficado melhor, né? Sabe? Aquela que poderia ter ficado melhor. Mas essa cena que eu comentei com vocês, eu tenho um carinho especial mesmo. Essa cena toda, aliás, toda a sequência que foi feita lá em Barra do Una, que é um lugar que eu tenho também uma ligação muito forte, porque eu frequento essa praia desde os 10 anos e tal. Por isso escolhi essa locação também. Toda aquela sequência que foi feita lá, eu gostei muito da lancha, da lua de mel deles, mesmo a parte mais difícil que foi a sequência da morte. Foi uma sequência bem interessante, bem bacana de fazer, assim, que envolve aquilo, né? O amor daquele casal, a redescoberta do caso de um novo momento, depois a parte difícil, né? Dolorosa da perda. Ali foi bem legal. Todo o primeiro capítulo eu adoro também. A experiência lá de São Bento do Sapucaí que a gente viu aqui. A cena do Roger saindo da cadeia também gosto bastante daquela sequência. Essa foi boa. Tem um take específico que eu
eu adoro, assim, é difícil hoje... Passa desapercebido, porque é tudo muito clipado ali, né? Mas eu gosto de uma... que a gente fala que é um PV, né? Um ponto de vista dele olhando... um reflexo, tem uma poça, assim, e ele vê o sol e as nuvens pela poça, assim, como se fosse a visão dele, assim, né, olhando. E aquilo entrou na edição, e a cena, talvez, de beleza, assim, que eu mais gosto é aquela cena do Dalton e a Sofia pescando ali, né, que eu achei muito bonita, ficou muito com drone, também. Assim, ficou muito bonita, a fotografia ficou linda. Vou falar dos dois, o passeio de balão também no começo da novela, né? Também. Nossa, ficou bem bonito, ficou bem bonita aquela sequência, né, Du? E eu lembro uma coisa que acho que essa não é só minha, mas a primeira cena sempre ali com o Pinóquio, e a primeira vez que a gente... Pinóquio deu muito trabalho, né? Assim, vocês já conversaram com o João Pedro e tal, tudo. Sim. E são 2 horas de cadeira, né? Pra ficar pronto. Então, mas a primeira vez... que a gente viu ele, de fato, pronto, na frente da câmera, como um teste valendo, assim, que eu levei ele, o cenário que estava montado ali, era a mansão do Otto, a gente fez um teste com ele, mas na hora que eu vi e olhava na cara das pessoas da equipe, porque é sempre um termômetro que eu falo, né, você olhar a reação das pessoas, que é esse react que vocês, né, tem, assim, da gente assistindo aqui, e você vê que as pessoas, assim, nossa... a novela vai dar certo, né? Porque assim, você vê assim, porque impacta, né? Muito. E é isso que a gente tá buscando sempre, né? Surpreender o espectador de alguma forma a cada momento. Que massa, né? cara. Então, no momento que a gente, que a gente se debruçou muito tempo em cima da confecção daquele personagem. Ele mais, né, sacrificou lá 2 horas de preparo, mais tanto tempo para tirar, a gente tem pouco tempo para gravar com ele, né? Por conta disso, do tempo de preparo e tudo. Uma equipe de caracterização fantástica, né? Nossa equipe é toda muito criativa e muito disciplinada com essa entrega e tal. Então, quando a gente viu ali que aquilo se materializou, falou assim, nossa, o público vai gostar disso. Daí, isso foi uma coisa que eu lembro que foi muito impactante nessa novela. Que lindo. E o resultado tá aí, né? Tá todo mundo amando a novela desde o começo, né? Desde Não, a e estreia. o Pinóquio é sensacional. Ai, gente, uma graça. Falando em cenas lindas, temos perguntas mais lindas ainda, que temos a próxima aqui, ó, do Kleber Júnior 256. Com qual personagem você se identifica, Rica? Eu me identifico com o Otto. E acho que a parte porque parte da produção me chama de Otto, às vezes, porque eu não... Você jura? Porque eles acham que eu sou... eu não sou muito de elogiar, assim, sabe? Você é mais friozão, é? Que eu sou mais frio, eu sou um pouco, assim, racional, assim. Mas é porque a minha função eu não sou assim, né? Nos bastidores e mesmo internamente... Eu me apaixono pelas pessoas, pelas coisas muito fácil, né? Mas eu tenho talvez o meu cargo implica nisso, de eu ser um pouco mais racional às vezes, né? E por conta disso, de tentar equalizar todas as forças, assim e tal, não demonstrar essa paixão a todo momento. Então, talvez seja por isso. E ele é um pouco assim, frio, né? Assim... né, um pouco irônico, às vezes, assim, eu gosto desse humor dele, assim, eu me identifico com o Dalton, eu gosto dele como Você ator, falou do Alto, assim. do Alto, eu acho, mas você falou do Alto. O Alto, ele é um cara mais, assim, um pouco mais frio, mas agora o coração tá dando uma soltadinha, ele tá se mostrando um pouco mais por N razões que tem acontecido na novela. Pra você, o que te deixa mais, assim, aflorar os sentimentos, num geral, assim, tipo, que pergunta como boa. profissional? Legal a pergunta. Eu acho que é uma boa cena. Uma boa cena, porque assim, é louco isso, mas sempre o diretor ele tem uma análise técnica sobre tudo. E às vezes a gente, é até chato, porque a gente vai ver filme ou série, então você tá sempre vendo, mas isso aqui não ficou aquele bom. Olhar meio, né? Aquele olhar. Isso aqui não ficou bom, então. Mas daí, quando você desliga disso, né, a chave técnica, assim, e aquilo te pega de alguma forma, é um momento que você se mergulha na história. Então é quando a cena é boa, bem contada, né? A história prevalece, aquilo que eu tava falando. Quando a história prevalece e te pega de alguma forma, e eu acho que a música é essencial. A trilha sonora faz toda a diferença. Com certeza. Eu acho que
a música é metade do caminho, né? Se você não tem a música não tá... E aqui vale um elogio pro Jorge também, que é o nosso sonoplasta, toda a equipe, na verdade, de edição, de pós-produção da novela, do Danilo, Daniel, todo mundo. Mas tem que ter muita sensibilidade ali na hora da trilha. E o Thomas também, o Thomas Roth, que é o diretor musical, também acertou muito, fez muito golaço, assim, né? Eu adoro a música de abertura, por exemplo. É linda. Aliás, a gente não usou ela inteira, hein? Ela tem uma versão dela inteira, a gente vai usar. Vai ser usado? Vai. Mas já lançaram isso já? Não, ela existia, ela existe inteira e a versão da abertura é um corte dela. Então tem uma parte da letra, que é a parte B, ainda que não foi explorada. A gente vai... que vai ser explorada. Ver. Mais um spoiler aí, ó. Mais um spoiler, porque tem alguns atores que falaram que as músicas deles mesmo que eles escreveram, tipo, eles foram mostrar pra galera e acabou entrando na novela. Isso é muito legal, porque eu acho que ajuda muito na hora deles comporem o personagem, né? De se entregar ainda mais nisso. Então, isso é incrível, né? Como eu disse até, porque o ator começa a entender tanto do seu personagem que ele passa a entender mais do que o próprio autor ou diretor, né? Sim. E aí ele sabe até onde pode ir, vai testando as coisas, vai emprestando cacuetes, formas de falar, formas de se relacionar. Lógico que quando passa do ponto que compromete a narrativa ou o que vai acontecer com ele, a gente tem que falar, não, peraí, vai menos aqui. Mas é muito legal isso e a gente tem a autora dá essa liberdade mesmo, né? E a gente sabe que a novela é uma cocriação, né? Todo mundo tem que agregando de alguma forma, né? Um tijolinho ali pra gente construir esse sucesso. Então, a gente tem que estar aberto para isso, né? Que todo mundo tem que contribuir. Que legal, não? Com certeza, Rica. Tem mais perguntas para você aqui, ó. Várias perguntinhas. Essa próxima é da Lares Oliveira 9. Rica, o que despertou seu interesse em dirigir novelas? Essa é muito legal. Vou tentar ser curto aqui. A minha primeira paixão foi uma câmera, assim, a primeira câmera, uma Super 8, quando eu tinha 7 anos de idade, o meu pai tinha, e eu comecei a usar aquela câmera e gravar os eventos que tinha em casa, aniversário da minha mãe, do meu pai, e eu gravava, e eles assistindo uma vez, ele falou assim, ô filho, você já reparou que você grava, você já tá editando? Porque eu gravava um plano de um lado e o contraplano do outro, assim. Com 7 anos de idade. Eu contava uma historinha no meio do evento, né? Que loucura, cara. E aí daí eu falei assim, comecei a reparar, né, assistindo depois, mais velho, né, assim, já tinha lá meus 14, 15 anos, já tava com uma outra câmera e tal, mas eu falei assim, putz, mas é verdade, eu tinha uma consciência, talvez narrativa, assim, de contar a história, né, e na verdade televisão é sobre história, né, sobre como contar a história. E aí meu primeiro trabalho, eu estudei, na verdade, me formei como publicitário, mas meu primeiro trabalho... Qual você? 2. Meu primeiro trabalho foi numa produtora, de vídeo, né? E eu, na época, não tinha internet, não tinha nem telefone, nem celular, nem nada, então eu fui bater na porta, assim... E eu queria trabalhar logo no primeiro ano para entender como é que era, eu queria trabalhar em agência, mas a primeira porta que se abriu para mim foi de um estúdio, de uma produtora. Aí eu entrei e falei assim, tem algum trabalho aqui, né? Ela falou assim, dá para limpar o estúdio no final de semana, estão precisando de um plantonista. Daí eu falei assim, tá aqui, achei. Sou eu, né? Daí eu comecei lá e aí a produtora começou a ter muito trabalho, então muita gente frequentava lá sábado, domingo, eu comecei a aprender, observando tudo como funcionava. Que loucura, né? Rica. E eu tinha um chefe, que esse detalhe é muito legal. Meu chefe era muito preciosista, assim, muito detalhista. E eu, para limpar o estúdio, você tinha que limpar o grid, né? De você levantar assim... E pegar aqui em cima, tenho certeza que ninguém limpa aqui, assim, ó, passar o dedo, assim. Ele subia a escada do estúdio, passava o dedo, daí ele mostrava pra mim e falava assim, Ricardo, você não limpou aqui. Isso realmente não tá limpo. Ele fala, e não tá Isso aqui foi de agora? Realmente E aí, ele fazia isso. Daí eu falava assim, você tem razão, é verdade. Daí ele sempre exigiu muito, assim. Daí eu comecei a perceber que... Eu comecei a ficar detalhista como ele, assim, e o diretor é um cara de detalhe, né? Então, comecei a formar, talvez, a minha cabeça ali pra direção meio nisso, assim, de
de estar atento aos pequenos detalhes das coisas. Daí eu comecei a crescer, a produtora começou a crescer, eu cresci junto e eu saí de lá como diretor. Então, eu entrei quando o estúdio saí como diretor. Uau. Aí que apareceu a primeira oportunidade de eu vir ao SBT, que foi Casa dos Artistas em 2001. E eu tô aqui desde então. Desde 2001. Desde 2001. Esse processo que você entrou na produtora até então foi um período de quanto tempo? Que você se tornou diretor, né? Até sair de lá. Foram 5 anos. 5 anos. Você imagina, cara, em 5 anos você crescer tanto assim? E ralando, que loucura, coitado, que loucura. tudo que ele tinha que limpar. A cada dedo de sujeira que limpado valeu a pena, né, cara? Mas isso é muito bom, condicionou sua mente e também aos detalhes que é necessário, porque uma novela é muito trabalho, muita cena, muita coisa. Então, e eu sempre gostei muito de cinema, né? Assistia muito tinha 3 filmes, eu comprava aqueles... Na época... Os cassetes? De VHS, que você era sócio das locadoras, aí eu tinha um pacote que eu assistia 3 filmes por dia, né? E aí, mesmo depois que eu tava dentro do SBT, eu falava assim, não, eu quero fazer cinema um dia. Daí eu descobri que, pra eu fazer cinema, eu ia ter que dar uns passos atrás, voltar... Sair da televisão, né? Eu não queria sair do SBT, porque eu me apaixonei pelo SBT. Então, Casa Maravilhosa. E eu falei, o que se aproxima mais do cinema dentro da TV? A novela. Eu preciso ir pra dramaturgia, eu quero contar a história ali, né? E aí surgiu a oportunidade no final de Carrossel, quando eu conheci vocês, foi quando eu dirigi aquele show do Tiani, lembra? É verdade, a primeira foi no Tiani, verdade. Isso, e eu fazia o Astros na época, aqui, e o Cante Se Puder. A gente fez um especial de Carrossel no Astros, que foi incrível. Eu lembro. Eu cantei com Miranda, minha música, cara, no Rock da Lanchonete. Filhote, eu lembro direitinho dessa. Dentro de umas cercadinhas, né? Foi lindo, pô. A gente fez o show do Tiani, que foi apresentado pela Eliana como um especial de final de ano, e foi incrível. E daí eu comecei a trabalhar em Chiquititas, daí eu não saí mais da novela. Daí veio o Patrulha Salvador em seguida também, Você era fez... geral na época, não? Sim. Era geral da Patrulha. Foi meu primeiro grande desafio como diretor geral, assim, então aprendi muito ali em Patrulha Salvadora. Continuo aprendendo até hoje, né? O grande barato da direção é esse, você ter a oportunidade de aprender fazendo, né? E sou muito grato ao SBT que me dá essa chance também. Que é uma casa maravilhosa, né? Mas tem mais pergunta aí, Rica, pra você. Isso aqui é da Ana Toreta. Como conseguir fazer testes de elenco? Eu acho que, assim, aí tem uma divisão de pessoas, porque a primeira coisa, assim, porque todo mundo, às vezes, assistindo novela ou assistindo série, filmes, fala assim, eu quero fazer isso, como se isso fosse muito fácil, né? E vocês são prova disso, porque eu sempre mostro a imagem de um iceberg, né? Que a gente vê... que ali é que a pessoa fora da água, assim, é só... Aquilo é o sucesso. A gente não enxerga todo o esforço que tem por trás de cada entrega, de cada um, né? Pra se transformar num ator e pra aparecer, pra ter aquela oportunidade ali na televisão. E eu falo que atuar é como uma profissão qualquer, tão ou mais difícil que medicina que você vai prestar, né, Aninha? Porque você vai continuar estudando a sua vida inteira, né? Mesmo como médica formada, continua estudando e como atriz a mesma coisa. Não tem jeito. Você nunca vai saber de tudo. Você não pode... agora consegui um papel na novela. Agora, não. Pra você se manter... Tem que ir atrás e melhorar. E são 100 nãos pra cada sim. Então, com certeza. Tem que ter muito esforço, muita entrega. Mas pra fazer um teste de elenco, que é o primeiro ponto, primeira coisa é você identificar que de fato você tem potencial para aquilo. E não é só vontade, é você querer estudar mesmo, procurar uma boa escola de teatro. Teatro é a melhor formação ainda para o ator, né? Ainda não existem cursos, existem alguns, né? Agora que está começando essa coisa de você já se formar pelo audiovisual, mas o teatro para o ator ainda é a maior escola, né? E você ir atrás, se aperfeiçoar, ler muito, e se dedicar, e se testar, e se observar, né? Para daí você achar um ponto e falar assim, mano, eu acho que com o reconhecimento de algumas pessoas, acho que eu tô agora em condição de enviar o meu material, se associar a uma plataforma ou a uma agência séria, né? Uma agência séria, assim, gravar um bom material, assim, agora acho que eu posso enviar o meu material para tentar um teste numa novela, numa série, etc. Aí você começa a ser selecionado. Tem um caminho que não é fácil, as pessoas às vezes acham que
Que, não, eu também quero, quero aparecer na TV, né? Vou acordar amanhã famoso aqui. Não é assim, né? É muito... Muito pelo contrário. É muito trabalho, muito muito trabalho complicado. por trás. Mas eu não quero dedicação. desencorajar ninguém, não. Eu acho que é uma profissão fantástica. E se você realmente quer, vai atrás, né? Eu não lembro o nome dela, mas vai atrás. É Ana. É isso. E a gente tá aqui pra receber o seu material também. Quem sabe mais uma grande estrela aqui com a gente. Não é Olha uma aí, descoberta, olha uma aí. revelação. Tá vendo só? Então, temos mais perguntinhas? Temos mais aqui, ó. Nossa, esse nome. Uau! Saquinho de pão e bolinho de rolo. Muito bom. Esse nome eu achei, olha, foi o mais espetacular desde a criação do podcast. Poliana deveria ter um filme pra que aconteça o casamento de Juliana. Isso é possível, Rica? Tem a Poliana é super moça. possível. Vai ter a Poliana velha, mãe. É possível. Avó. Eu vi umas conversas por aí de que haveria um filme de Poliana Moça. Oh! Não sei se vai rolar ou não, assim. É só especulação Esse por assunto enquanto. já foi e voltou algumas vezes, mas eu não tenho essa informação, assim. Ai, meu Deus. E a Poliana- Focado na novela agora. A Poliana, tipo, na faculdade, existe essa chance, será? Não sei, quem sabe, né? Porque assim, a gente tem que obedecer também à idade da atriz, né? Assim, porque é difícil substituir. Vai ter um break a da atriz, próxima né? novela e depois volta a Poliana adulta. Não é? Daí ela adulta, 5 anos. vó. Fizeram várias brincadeiras, memes com isso, inclusive, né? 5 anos Vem mais uma depois. pandemia, parar mais 3 anos. Que se horror, Deus quiser, tava não, pelo amor. repreendido. Essa Brincadeira. parte da pandemia, esquece. Já Eu tô passamos brincando, por poucas e boas. Não. Aliás, Com certeza. na pandemia, na novela, também a gente aprendeu algumas coisas, né? A gente passou ali e acho que a principal lição ali foi aquilo, né? Da solidariedade que a gente conseguiu todo o grupo fazer ali através da música, de se ajudar e tudo, que é um pouco do que a gente acabou fazendo também, né? E Realmente. que bom que a gente agora tá um pouco mais livre, né? Desse Não, momento. com certeza, com certeza. Tem mais uma pergunta? Temos a última aqui, Rica. Essa aqui é da PMAD, ou do PMAD. E aí, diretor, pode nos dar uns spoilers dos casais do final da novela? Galera curte, né? A galera Ela gosta. já chegou aqui na intimidade até. Fala eu mais falei director, já fala mais alguns director. aí. Eles Eu falei soltou um até um Pinóquio, inédito. soltou pra Não, Lorena. que eu fiquei chocada. Um pirena aí. Existe Irena. mais Do algum nada, cara. inesperado? Ah, Ou algum que a gente espera? não, teremos... Olha, o último capítulo, ele, como é um clássico nas novelas, ele é muito recheado de novos casais, né? Assim... Ai, meu Deus, novos casais. Mas acho que tá muito cedo pra gente falar no último capítulo, né? Tem Hum. muita Saiu novela rumores de um pela romance frente. do André e da Celeste, né? Como é que é? Ou não? Tem rumores é aí de um verdade. André e Celeste. parece que Olha, tá eu até pintando um engasguei. rolinho aí do André com a Celeste. Que bugou todo mundo aqui, né? Deu uma... Deu uma... então, vai Mas dar será uma que é bugada. uma- Principalmente a Raquel vai ficar meio bugada com essa Acho que história. todo mundo. Mas será que é um romance real? Que a Celeste é meio, Celeste é meio duas caras ali, né? Ela é meio... Celeste, É um ela- negócio mais... caráter, né? Eu gosto de uma encrenca, né? Ela curte. ela gosta de de dar. uma encrenca. Ah, bom, tem um casal aqui que os fãs vivem de migalhas, né? Migalhas de cenas que quem disse. Bom, é o nosso famoso Pitel, Marena, na novela. Aham. Os fãs estão vivendo de Marena. migalhas. Existe uma chance desse casal acontecer? Existe. Existe chance... Existe. Minha nossa. Eu te falei. Vai ter muito romance em Poliana, viu, gente? Existe Meu Deus essa do céu. chance, existe essa chance sim. A novela tá só na metade do seu caminho. E muita coisa vai rolar. Então tem muita coisa em aberto ainda. Que eu acho que algumas coisas que assim, que às vezes os fãs vão ter um gostinho porque torceram, mas daí vão perder esse gostinho e vai pintar uma outra Uma situação. outra coisa. Então muitas reviravoltas estão por vir. Ah, meu Deus do céu, que coisa. Rica, pra gente terminar então, acho que a gente sempre gosta de perguntar pra galera, mas qual foi o maior ensinamento que Poliana Moça trouxe pra você como pessoa, como profissional, como diretora? Alguma última mensagem pra galera aqui também? Ah, foi principalmente resiliência, né? A gente passou um momento muito difícil de pandemia e de superação. Foi uma volta para poder fazer aquilo que a gente ama, né? Que é trabalhar com isso, com essa arte. E então a gente ficou em casa durante muito tempo com essa vontade. Então, assim, foi uma volta e depois a gente conviveu com essas idas e vindas da pandemia, essas curvas, e a gente conseguiu se adaptar e continuar gravando, porque tudo que a gente não quer parar, né? De fazer o que a gente ama. Então, acho que... E tudo vem do coletivo, né? Como eu falei, da cocriação, de todo mundo
estar junto e entender que a gente precisou de um momento de perda, de dificuldade extrema para valorizar aquilo que é o nosso trabalho, o nosso dia a dia, o nosso companheirismo e essa família que a gente cria a cada trabalho junto, né? E através disso, dessa união, dessa cocriação que a gente consegue imprimir o amor que a gente sente pela nossa arte, pelo nosso ofício, e que isso transparece na tela e chega até vocês aí, e a gente receber esse carinho é o que nos move. Na verdade, o que mais me move como diretor é receber uma mensagem de apoio, de elogio sobre uma cena, sobre uma situação, né? E mudar e transformar, às vezes, a cabeça de alguém, ou trazer alguém para, né, criar novos talentos, novas estrelas, né, para a televisão. E às vezes transformar a vida simplesmente de pessoas que têm acesso a um entretenimento, têm acesso a um sorriso, a um momento de alegria depois de um dia duro de trabalho, né? É isso. Que lindo. Que lindo. Rica, muito, muito obrigada Valeu. por ter topado vir no nosso podcast. Foi incrível. A gente amou saber todas as histórias e muito obrigada. A novela tá maravilhosa. Obrigado vocês e eu me sinto muito honrado de estar aqui e representando a nossa equipe, né? Porque, Com certeza. na verdade, eu tô São só vários representando diretores, todos eles e todo mundo é incrível nessa equipe. A gente, de fato, formou uma grande família, né? E vocês fazem parte delas, porque vocês estão aqui com a gente, né? Exaltando o nosso produto, estão aqui nesse trabalho que também é divertido, né? Fazendo Com essa certeza. ponte com os Muito. fãs. E nesse estúdio maravilhoso, então, assim, que a gente continue com esses laços para sempre aqui. Se Deus bom? quiser, se Deus quiser, Que cara. delícia. Parabéns mais Valeu. uma vez, Obrigada, viu, Rica, Rica, pelo de teu verdade. trabalho. Parabéns Valeu. a toda a equipe da novela também, tem feito um trabalho impecável aí. Incrível. Eu já sou fã já sou fã da galera aqui. SBT, como a gente falou, é uma casa maravilhosa. Parabéns mesmo, viu, cara? Valeu, obrigado, gente. E pra vocês aí de casa, nosso muitíssimo obrigado. Ó, lembrando que terça-feira que vem tem mais podcast, com mais conversas, mais bate-papo, pra você saber um pouco mais dos bastidores da novela, do que vai rolar, de spoilers da Poliana Moça, né, Aninha? Exato, aqui tá tendo muita conversa boa, mas também não se esqueçam que todos os capítulos de Poliana Moça estão na íntegra lá no canal da TVzinha, e também tem Taon, que mostra bastidores que eu sei que vocês adoram, Philip Power, As muita amigas. coisa gostosa pra vocês verem. Então um grande beijo e até o próximo. Valeu, galera!